Então, pessoal, hoje eu vou falar aí sobre o seminário de introdução à pesquisa, né, com o tutor Francisco. Eu sou o Igor, tem também o Clésio e a Biba, que fazem parte aí do meu grupo, mas hoje eu vou estar apresentando aí para vocês o nosso tema. Essa aqui é a missão e a visão da UniaSelv, né? Missão, visão e valores. O tema principal do seminário é a introdução à pesquisa, que é a matéria com o Dr. Francisco. Né? O título do trabalho que a gente escolheu é Aprendizado da Pesquisa na Sociedade Contemporânea. Tá? O trabalho a gente vai falar sobre citações, mas também como se, através das citações, como se tornar um pesquisador na sociedade contemporânea. Tá? Essa aqui é uma citação direta curta. Tá? A citação direta curta, ela tem que ter o trecho entre aspas, né? Vocês vão estar observando aí na tela que ela tem que ter esse trecho entre aspas e ela tem que ser realmente o que é, né? Então, eu peguei aqui essa citação, nós pegamos essa citação do Descartes, tá? Que ele fala o seguinte: se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide o máximo que puder de todas as coisas. Pegamos Descartes porque ele é um dos principais fundadores do método científico, né? Juntamente com Galileu. O porquê que a gente pegou, se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos duvide uma vez da sua vida o máximo que puder. O que ocorre? Um dos princípios que a gente vai até listar mais à frente sobre pesquisa científica e método científico é você buscar uma dor, no sentido de você buscar algo que possa ser objeto de estudo. Então você precisa verificar todo. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo mais simples, que seria o movimento aristotélico. O movimento aristotélico falava que se você empurrasse uma cadeira, ela teria que ter uma força atuando sobre ela para ela poder estar em movimento. E isso não é verdade. Não é mesmo? Se pegarmos mais para frente no movimento de Newton, né, nós vamos perceber que se você fizer uma força inicial no objeto, ele vai continuar em movimento, mesmo que não tenha nenhuma força atuando sobre ele. O que vai mudar ali é o atrito mais gravitação, né? Vamos pegar agora aqui a citação direta longa. A citação direta longa, ela tem que estar tem que ter pelo menos ali, ela tem que estar no tamanho 10, tá? Tem que ultrapassar 3 linhas e ela tem que ter um recuo do canto de 4 centímetros, tá? Do canto esquerdo. O que acontece? Aqui a gente pegou uma outra fase de Descartes também. O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. O cidadão pensa estar tão provido dele que mesmo aquele que mais difícil satisfaz qualquer outra coisa não costuma desejar mais bom senso do que tem. Assim não é possível que todos se enganem, mas pelo contrário, isso demonstra o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão. É por natureza igual em todos os homens, e portanto que a diversidade de nossas opiniões não decorre de uns seres mais razoáveis que os outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e não considerarmos as mesmas coisas.
Então, aqui Descartes ele traz um pedaço do que aconteceu. A gente pode pegar ali primeiro na questão dos átomos, né? Vamos pegar ali aquela parte mais dos pré-socráticos, onde eles falavam como tinha que ser, como que formava a matéria, né? Tem os pré-socráticos que acreditam que era a água, a terra, o fogo, os elementos, né, primordiais fazeriam parte do que compunham a matéria, né? E tinha outros que acreditam que era só a água, que era só o fogo, enfim. E não tinha um método, não tinha como provar, né? A prova ela não era uma prova tácita, né? Se eu fizesse o experimento aqui em Juiz de Fora, no meu caso, né? E lá na China teria que dar o mesmo resultado. E eles não tinham esse sentimento, não tinha essa metodologia científica que nós temos hoje. Experimenta, experimenta. Ela tem que dar o mesmo resultado em um lugar, ela tem que dar o mesmo resultado de outro. Naquela época, antes dos pré-socráticos, eles tinham o quê? Que o método deles você me prova que eu estou errado, né? Não era algo... Aristóteles até chegou a escrever uma carta falando exatamente sobre isso. Vocês podem pegar no livro... Ai, qual é o nome do livro? Descobrindo o Universo. Ele vai estar lá falando sobre essa carta que ele enviou, falando sobre essa questão de estar certo ou estar errado. Tá? Aqui a gente tem uma citação indireta, que é o que ocorre? É uma citação que você vai passar a ideia principal do autor com as suas palavras. Né? Então aqui você tem que citar o autor, por exemplo, Marconi e Lacapes, 2010, define em seu trabalho que o método científico é fracionado em basicamente 4 passos, sendo eles observação. Essa fase do processo deve-se fazer os questionamentos sobre o que ser observado, frequentemente criar uma hipótese de uma possível explicação para o fenômeno. 2. Experimentação, etapa na qual o investigador vai colocar em prática e socializar sua teoria e análise dos resultados juntamente com a hipótese. 4. Conclusão, de realizar uma análise final a respeito do objeto de estudo. Então, eu estava falando, né, que essa questão, primeiro você tem que observar, você tem que achar algo que seja o objeto de estudo. Depois você cria uma experimentação, você cria uma tese, uma hipótese. Depois você coloca essa hipótese em ação, faz uma análise dessa experimentação, vê se bate com a sua teoria, e depois você faz uma conclusão, onde é os resultados do experimento, seja eles positivos ou negativos. Tá? Agora a gente tem as referências, né? Que a gente tirou essas citações. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, certo? Eu agradeço pela atenção. Até uma próxima oportunidade.